Estamos replicando um experimento psicológico sobre percepções de desconforto. Este é um balde de água fria. Você vai colocar sua mão dentro e vai mantê-la lá por um período que não vamos te informar. Enquanto estiver na água, você pode classificar seu desconforto nesta escala. Se você chegar ao ponto de dizer, estou em agonia, deixe-me tirar minha mão daqui, você pode aumentar até esse ponto. Oh, meu Deus. Sim, não sinto meus dedos. Ardendo. Dolorido. Ático. Doloroso. Dormente. Dormente. Mais dor. Não aguento. E você tem 2 mãos. Faremos isso 3 vezes. Estou replicando um experimento de Daniel Kahneman e Barbara Fredrickson, de 1993. Como no estudo original, informei aos participantes que estamos analisando a diferença na percepção de dor entre as mãos dominantes e não dominantes. Assumo que você seja destro. Sim, eu sou. Certo, mas esse não é o verdadeiro propósito do experimento. Mão esquerda. Ok, Ah, frio. e começamos. Sim, até o pulso. É bom. Como é a sensação física? Frio. Congelante. Sim, há um ponto em que quase parece uma cãibra. Ambos anestesiando e formigando. Está ficando cada vez mais frio, sim. Metade dos participantes começou usando a mão esquerda, após designação aleatória. A outra metade usou a mão direita primeiro. Eles indicaram em tempo real o nível de desconforto que sentiam. Está ficando progressivamente pior. Está frio. Eu não gostaria de ficar lá por muito tempo. Ok. Você é da Rússia ou algo assim? Sim, senhor. Então está acostumado com o frio? Sim, estou. Ao final do teste, pedi que retirassem a mão e avaliassem a experiência como um todo. Cerca de 7. Ok. Eu não gostaria de nadar naquilo. Ok. 3. 7. 6. Eles fizeram uma pausa de 15 minutos antes de submergir a outra mão. Sim, eu não aguento mais. Ok. Mas isso é realmente frio, não é? Sim. Provavelmente aguentaria mais 1 minuto. E quanto a 1 hora? Não. É como uma picada desta vez. Parece que não consigo mais sentir minha mão, algo assim. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ruim, claro. Como você se sentiu? Foi muito pior do que a minha mão direita. Os participantes desconheciam que os testes eram distintos. Eles começaram da mesma forma. Uma mão submersa em água a 14 graus Celsius por 60 segundos e um dos testes terminou ali. Mas o outro teste durou mais 30 segundos. Durante esse tempo, a temperatura da água aumentou ligeiramente para 15 graus Celsius. Eu coloquei aqui por mais tempo do que da última vez. Parece que faz um tempo. Este aumento de temperatura reduziu o desconforto. Parece tornar a água um pouco mais quente. Está um pouco menos desconfortável. Mas ainda estava desconfortável. Isso não é algo que você faria por muito tempo. Não, eu realmente gostaria de estar morto agora. Novamente, nós randomizamos se o teste longo era o primeiro ou o segundo, e se era com a mão esquerda ou a mão direita. A questão final era, se eu pedisse para você repetir uma dessas 2 experiências, qual você escolheria? Provavelmente a mão esquerda. Você faria aquela primeira novamente? Acho que sim. Eu diria a segunda com a mão direita. A primeira, a mão direita. Eu vou com a primeira. A primeira. Em nossa replicação em pequena escala, 7 de 12 pessoas disseram que prefeririam repetir o teste mais longo. No estudo de Kahneman e Fredrickson, essa preferência era ainda mais forte, com quase 70% dos seus participantes preferindo o teste mais longo. Esse é o mesmo teste que eles, em tempo real, indicaram que era doloroso por mais tempo. Ambos os testes continham os mesmos 60 segundos a 14 graus Celsius. O teste mais longo apenas adicionou mais 30 segundos com a água aquecendo apenas 1 grau. Isso ainda era desconfortável, e era 50% mais longo. E ainda assim, é o teste que a maioria das pessoas preferiu. Um participante do estudo original, após dizer que preferiria repetir o teste mais longo, murmurou que sua escolha parecia não fazer muito sentido. Então, o primeiro teste foi 30 segundos mais longo. Você suportou o desconforto por mais tempo, mas no final, o desconforto diminuiu um pouco. E o extra não é divertido. Não é como se o extra fosse tipo, oh, isso é ótimo, eu queria fazer isso.
Se eu perguntasse qual teste você gostaria de fazer novamente, Provavelmente o primeiro. você me diria o primeiro. Sim, E essa é a que realmente é uma experiência mais longa de desconforto. sim. Por mais difícil que seja entender, em certas circunstâncias, aparentemente, as pessoas preferem mais dor a menos. Mas por que isso? Bem, para investigar, Fredrickson e Kahneman realizaram um estudo de acompanhamento, onde mostraram versões curtas e longas de vídeos agradáveis e desagradáveis para estudantes universitários. Exemplos de vídeos agradáveis incluíam um filhote brincando com uma flor e ondas quebrando na praia, enquanto os vídeos desagradáveis incluíam as consequências de Hiroshima e um filme médico de uma amputação. Depois do vídeo, os alunos avaliaram a experiência. O que eles descobriram foi que a duração do vídeo teve muito pouco efeito na avaliação retrospectiva, positiva ou negativa. Segundo Kahneman e colegas, isso ocorre em parte devido às duas formas distintas como experienciamos o mundo. No momento como o eu vivenciando, ou retrospectivamente, pensando em eventos passados como o eu lembrando. Se você está passando por algo desagradável e alguém lhe oferece a chance de parar, você, o eu vivenciando, provavelmente aceitará a oferta. Mas para o eu lembrando, a duração de uma experiência parece ter muito menos importância. Isso é conhecido como negligência de duração. Um estudo de 2008 descobriu que a duração de uma férias não teve nenhum impacto sobre o quão positivamente as férias foram lembradas. Então, se a duração de uma experiência não afeta sua memória dela, o que afeta? A resposta parece ser momentos-chave, particularmente aqueles que provocam a resposta emocional mais forte. Como o romancista Milan Kundera escreveu, a memória não faz filmes, faz fotografias. E essas fotografias geralmente capturam os momentos mais intensos e salientes da experiência. Os momentos mais alegres, engraçados, dolorosos e assustadores da vida são os que são lembrados, e, portanto, eles passam a representar a experiência como um todo. Esta é uma versão da heurística da representatividade, um termo cunhado por Daniel Kahneman e Amos Tversky na década de 70. Eles estudavam como as pessoas pensam sobre probabilidades. Considere uma família com 6 filhos. É mais provável que eles tenham nascido na ordem menino, 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 menina, menina, menina ou menina, menino, menino, menina, menino, menina. Para a maioria, a primeira ordem foi considerada muito menos provável. Na verdade, ambas as ordens são igualmente prováveis, mas menino, 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 menina, menina, menina parece menos provável por aparentar ser menos aleatório. Quer dizer, as pessoas têm um modelo mental de aleatoriedade, e menino, 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 menina, menina, menina não se encaixa neste modelo. Nós confiamos na representatividade o tempo todo como um atalho mental, mas às vezes isso pode nos levar ao erro. Um exemplo famoso de Kahneman e Tversky é conhecido como o problema de Linda. Linda tem 31 anos, é solteira, franca e muito inteligente. Ela se formou em filosofia. Como estudante, ela se preocupava profundamente com questões de discriminação e justiça social, e também participou de manifestações antinucleares. Então, qual é mais provável? Linda é uma caixa de banco, ou Linda é uma caixa de banco e é ativa no movimento feminista? A maioria das pessoas que são questionadas dão a segunda resposta, o que faz sentido, porque a descrição de Linda combina com nosso modelo mental de uma feminista. Mas, matematicamente, deve ser mais provável que ela seja uma caixa de banco, porque caixa de banco feminista é apenas um subconjunto de caixa de banco. Todas as caixas de banco feministas são, por definição, caixas de banco. Stephen Jay Gould disse: "Eu sei que a declaração conjunta é menos provável, mas um pequeno homúnculo na minha cabeça continua a pular e gritar para mim. Mas ela não pode ser apenas uma caixa de banco." Leia a descrição. O problema com a heurística da representatividade, como muitas heurísticas, é que caímos nela mesmo se estivermos cientes de que estamos caindo nela. Tecnicamente, berinjelas, pepinos e abacates são todos frutos do tipo baga. Porém, como não são pequenos e doces como morangos ou mirtilos, não os consideramos frutos do tipo baga. Uma berinjela não corresponde à minha noção de uma baga.
Então, mesmo sabendo que tecnicamente é um fruto do tipo baga, vou continuar chamando de legume. Ou seja, a principal característica da berinjela é que eu a preparo como um legume. Ironicamente, um morango não é tecnicamente uma baga. A botânica é confusa. A heurística da representatividade explica por que achamos que Linda tem mais chances de ser uma bancária feminista do que apenas bancária, e por que não consigo aceitar que berinjela é uma baga. E a representatividade é como os momentos de pico em nosso passado passam a representar experiências inteiras. Mas não é a única coisa que dá cor à nossa percepção do passado. Nossos cérebros se lembram melhor e, portanto, atribuem uma maior importância a eventos mais recentes. Isso é conhecido como viés de recenticidade. Se fosse listar as refeições da última semana, seria mais fácil se lembrar das mais recentes. É por isso que o final de uma experiência tem um papel desproporcional em como ela é lembrada. Ou seja, quantas pessoas estão revendo Game of Thrones atualmente em comparação com Breaking Bad, por exemplo. A última temporada de Game of Thrones foi tão horrível que acho que nunca mais vou assistir nada disso. O final manchou minha visão do todo. E parece que isso também se aplica ao julgar a qualidade de uma vida. Em um estudo de 2001, pesquisadores contaram uma história fictícia sobre Jen, uma mulher solteira e sem filhos. Ela é extremamente feliz. Ela tem um emprego que gosta, muitos amigos próximos, sai de férias e tem muitos hobbies gratificantes. Então, ela é atropelada por um carro aos 30 anos e morre instantaneamente e sem dor. Considerando a vida dela como um todo, quão desejável você acha que foi a vida de Jen? Para os demais participantes, os pesquisadores narraram a mesma história sobre Jen, porém adicionaram mais 5 anos à vida dela. Anos agradáveis, mas talvez não tão bons quanto os primeiros 30. Então eles fizeram a mesma pergunta considerando a vida dela como um todo. Quão desejável você acha que foi a vida de Jen? E o que eles descobriram foi que as pessoas julgaram a vida mais longa de Jen ser menos desejável. Que viver por aqueles 5 anos extras bons, mas não ótimos, na verdade reduziu a qualidade percebida geral de sua vida. O final importa. Eles repetiram essa história com uma Jen que vive até os 60 anos em vez de 65, e os resultados foram os mesmos. Adicionar anos levemente agradáveis a uma vida muito positiva não a melhora, mas na verdade diminui a percepção da qualidade dessa vida. Então, quando se trata de manter sua mão em um balde de água fria, sua experiência geral do evento se resume a 2 coisas: o pico e o fim. Ah, sim, eu acho isso doloroso. Não consigo acreditar que as pessoas estiveram na nossa frente agindo tão duronas. Ambos os testes envolveram manter uma mão em água de 14 graus pelo mesmo período, então provavelmente criaram o mesmo pico de desconforto. Mas o teste mais longo teve um final mais agradável. O desconforto está diminuindo. Quero dizer, ainda desconfortável, mas não tão desconfortável quanto antes. Ao adicionar 30 segundos um pouco menos desconfortáveis, Kahneman e Fredrickson conseguiram fazer os participantes se lembrarem da experiência de forma mais agradável. Isso é claramente uma má escolha para o eu que está vivenciando, mas uma boa escolha para o eu que se lembra. Isso pode parecer um truque de festa insignificante, mas na verdade tem implicações enormes para nossas vidas. Por exemplo, se recordarmos de um procedimento médico, como uma visita ao dentista ou check-up de forma mais positiva, é mais provável que o repitamos, melhorando os resultados de saúde a longo prazo. No final de seu artigo de 1993, Kahneman e Fredrickson questionam se um médico poderia adicionar um intervalo de diminuição da dor ao final de um procedimento médico, mesmo que o único benefício fosse fazer os pacientes terem uma memória mais favorável da experiência. Em 2003, Kahneman fez exatamente isso. Ele e colegas realizaram um estudo com 682 pacientes submetidos à colonoscopia. Metade deles passou por um procedimento rotineiro normal. A outra metade teve 3 minutos extras no final do procedimento, onde a ponta do colonoscópio foi deixada dentro, mas não foi movida. Então foi desconfortável, mas menos doloroso do que o resto do procedimento. Os pacientes que experimentaram os 3 minutos extras de desconforto no final classificaram toda a experiência como cerca de 10% menos desagradável.
Eles também eram mais propensos a voltar para fazer um procedimento de triagem de acompanhamento. A regra do pico final também aparece no design para experiências do cliente. Os cachorros quentes baratos na saída da IKEA são um exemplo. Uma boa experiência com um cachorro quente barato e gostoso, ou um sorvete leva a uma melhor lembrança de toda a compra. É como um médico dando um pirulito para uma criança após uma consulta. Saber que é assim que o cérebro cria memórias nos permite criar melhores memórias para nós mesmos. Se você quer correr mais, evite sprints dolorosos em subidas no final do treino. Em alternativa, considere uma caminhada relaxante enquanto conversa com um amigo ou ouve sua música favorita. Quer criar melhores lembranças das suas férias? Torná-la mais longa não importará tanto quanto criar dias emocionantes e novos. Garanta um pico de emoção durante a experiência e finalize com algo positivo. Você está deixando seu emprego e quer que as pessoas se lembrem de você com carinho? Seja bastante gentil com seus colegas durante suas últimas semanas no trabalho. Em resumo, para criar melhores memórias, você deve otimizar para o pico e o fim. A melhor forma de encerrar um vídeo do YouTube é com uma mensagem saudável. E por que não? Imagens de um cachorro fofo brincando com flores,